Oi, sejam bem-vindos ao canal Reticente, eu sou o tio Douglas e nesse vídeo nós vamos conhecer uma das histórias mais lindas que eu já li na minha vida, O Limpador de Placas, da Mônica Fetti. E ela diz que um rapaz, há muitos anos atrás, ele era limpador de placas. E todas as manhãs, às 7 horas da manhã, ele passava para ir lá para o seu trabalho, lá no galpão, onde todos os limpadores de placas ficavam. Ele colocava o seu macacão azul, pegava a escada, o balde e a sua bicicletinha também azul, punha o chapéuzinho azul e aí era uma mágica. Todos os limpadores saíam ao mesmo tempo como passarinhos enormes, todos de azul, saindo do galpão, rumo ao seu trabalho. Cada limpador tinha algumas ruas e as dele tinham nomes de artistas, como poetas, compositores, escritores. Eram muitos artistas homenageados nas placas. E esse trabalho não era um trabalho fácil e simples. Sabe por quê? Toda vez que ele limpava uma placa, ela ia e sujava de novo. Mas você pensa que esse rapaz ficava triste com isso? Claro que não. Ele ficava feliz, ele amava o seu trabalho. E as placas ficavam como novas toda vez que ele pegava para limpar. E aí, todos os seus colegas, aqui tem outros, ó. Todos os seus coleguinhas, eles ficavam lá elogiando ele. Sabe por quê? Porque ele era muito educado e gentil. Ele era um rapaz muito doce. E como ele amava muito o seu trabalho, todo mundo admirava o capricho, o carinho com que ele fazia o seu ofício. Um dia, ele estava lá limpando a placa, né, no seu trabalho, passou uma mãe com um menininho. E aí esse rapazinho fez uma pergunta, a mãe não soube responder direito. E aí ele teve uma ideia. Ele limpava aquelas placas, mas ele não sabia nada a respeito daquelas placas. Quem eram aquelas pessoas homenageadas ali? Então ele fez um jogo. Ele jogou uma moeda para cima e aí ele decidiu, através da moedinha, que ele ia estudar primeiro os compositores, aquelas pessoas que compunham as músicas, né? Dentre elas tinha Beethoven, tinha Mozart, tinha Noel Rosa, Pixinguinha. Então ele pesquisou. Naquela época não tinha internet, celular igual a gente tem hoje, né? Então como ele fez? Ele escreveu os nomezinhos dos artistas, colou na parede, foi para o jornal pesquisar onde estava tendo concertos, onde ele poderia ouvir as músicas. E aí ele comprou um ingresso, colocou sua melhor roupa e foi lá assistir um show, um concerto de música. E aí foi lindo para ele ficou profundamente emocionado com as nuances, com as subidas e descidas dos instrumentos. Foi tudo muito mágico para ele. Então, no Natal, ele comprou o seu primeiro disco e colocou na vitrolinha. Aqui a vitrolinha, ó. E aí, olha os enfeites do Natal. E ele deitadinho ouvindo as músicas saírem como mágica da vitrola. Ele ficou encantado e leu sobre os compositores. Depois que ele se tornou amigo íntimo de cada compositor que tinha nas ruas em que ele trabalhava, ele já foi para os escritores, para os poetas, e aí ele começou a ir nas bibliotecas. Lá ele fez muitos amigos. Quando ele chegava, todo mundo já sabia quem era ele. Então, ele leu sobre cada artista, cada obra, cada escritor e poeta daquela época. E ele ficou muito feliz com isso. E disse uma vez para um amigo dele, que pena. O amigo dele disse, por quê? Ele disse, que pena não ter começado minhas leituras mais cedo. Quanta coisa boa eu perdi. Olha que linda a imagem dele lendo e olha o livro. São lindas as figuras, né? Aí o que aconteceu? Ele começou a levar todo aquele conhecimento que ele estava adquirindo para o seu trabalho, para o seu ofício, porque ele continuava limpador de placas. Ele limpava as placas durante o dia e à noite ele ia estudar na biblioteca. Então todas as pessoas que passavam pela rua ficavam admiradas com aquele limpador de placas, cantando as músicas, assobiando as músicas dos compositores, ou então declamando trechos de poemas.
E aí era lindo, trechos de livros que ele tinha lido, do José de Alencar, do Machado de Assis, de vários artistas e escritores. Com o tempo ele foi ficando muito inteligente, mas você acha que ele deixou de virar limpador de placas? De forma alguma. Ele amava o seu ofício, o seu trabalho. Ele não deixou, ele continuou. Só que o seu trabalho foi modificado. Ele se tornou um limpador de placas palestrante. Por que ele se tornou palestrante? Porque quando ele subia na escada e estava lá em cima limpando a placa, ele começava a falar a respeito daquele artista. Então, se ele estava limpando a placa de Noel Rosa, várias pessoas paravam lá em volta da escada e ficavam aplaudindo ele, porque ele contava tudo a respeito daquela pessoa. Era muito chique. Ele ficou tão famoso que um dia a televisão foi lá e filmou ele fazendo sua palestra, enquanto ele estava lá limpando as plaquinhas. Mas ele era muito tímido, ele saía correndo, ele não queria aparecer, mas mesmo assim ele ficou famoso. A televisão fez uma entrevista muito legal com ele e todas as pessoas comentavam e admiravam o talento dele. Ele era muito inteligente e as pessoas valorizam isso. Sabe o que aconteceu? Ele foi convidado para ser professor numa universidade, para dar aula para gente grande, para gente muito inteligente. E ele não aceitou. Sabe por que ele não aceitou? Ele não aceitou porque ele era um homem muito simples e ele gostava de ser um homem simples. E mais do que tudo, ele amava o seu ofício de limpador de placas de ruas. Então, ele não ia se sentir feliz como professor, porque ele ia sentir saudades do seu trabalho. E assim, finaliza nossa história com esse rapaz super simpático, bonito, educado, gentil e trabalhador e inteligente. Olha que lindo! O que ele não sabia, ele aprendeu. Ele foi atrás dos seus sonhos. Ele continuou limpador de placas de rua, mas ele se tornou uma pessoa mais especial, mais inteligente, mais instruída. Eu espero que vocês tenham gostado da história. O Limpador de Placas, de Mônica Fett. Até mais. Tchau, tchau.